Agora de ônibus, gente amiga, que está travando completamente a cidade. Quem é que está no telefone, Mariana? Hino do Sim de Motoristas. Tá me ouvindo, Juscelino? Me ouve? Estou ouvindo, estou ouvindo. Pode tirar o som do helicóptero para ouvir só o advogado do Sim de Motoristas. Qual que é a situação de agora? Essa greve aí estava prevista, não estava prevista? O que é que está acontecendo aí que está travando São Paulo, Juscelino? Então, boa noite. Na verdade, tinham algumas reivindicações que foram colocadas tanto para as empresas de ônibus como para a prefeitura. Então, hoje estava previsto um manifesto, que ocorreu uma manifestação que ocorreu nas primeiras horas, na expectativa que as empresas pagassem a participação nos lucros e resultados dos trabalhadores, que foi combinada há 4 meses atrás, e o último dia seria hoje. Não foi pago, um total de desrespeito. E também a Prefeitura de São Paulo começou a fazer redução de frota e demitir cobradores. Na redução de frota, já foram reduzidos 450 veículos e tem uma previsão de reduzir 1.500 até dezembro. Isso equivale a 8.000 trabalhadores sem posto de trabalho. Então, o sindicato, em 2 momentos, notificou a Prefeitura, o prefeito agendou reunião com a entidade. Quando se aproximou o dia da reunião, a reunião foi cancelada. Então, hoje veio essa manifestação, só que o trabalhador, sem receber a participação nos resultados, que é salário, acabou, de uma certa forma, segurando, essa manifestação acabou tomando uma dimensão bem maior. E agora foi realizada uma assembleia, a assembleia mantém a decretação de greve a partir das 0 horas geral no sistema. Bom, então amanhã São Paulo fica sem ônibus, é isso? Com toda a frota retirada das ruas? Ou vocês vão manter alguma quantidade, alguma porcentagem dos ônibus nas ruas de São Paulo amanhã, Juscelino? Então, o sindicato vai tentar manter um percentual mínimo, só que, assim, como se trata, entre outras reivindicações, como se trata de demissão, redução de postos de trabalho e principalmente de salário, então é difícil se conseguir convencer os trabalhadores a voltarem na sua totalidade. Nesse momento, está voltando todo mundo, em respeito à população, para que as pessoas que vieram para os seus compromissos consigam retornar. Só que a partir das 0 horas vai ter greve no sistema. Então, Juscelino, mas assim, toda greve é legítima, né? Vocês devem mesmo se manifestar, ainda mais quando há questão financeira por detrás, questão de garantia de posto de trabalho, mas vocês fazerem essa greve de uma hora para outra, vocês pararem em São Paulo de uma hora para outra, quem acaba pagando um preço alto é o usuário, por sinal que mantém o emprego de vocês. Então é importante que o sindicato conscientize os motoristas, conscientize os cobradores que qualquer manifestação tem que ser avisada com antecedência. Para você ter uma ideia, hoje eu mesmo presenciei uma série de pessoas que estavam indo para o hospital, pessoas que estavam indo, com casos graves, ambulância tentando passar, túneis fechados aqui em São Paulo por causa dessa paralisação. E mesmo vocês retornando agora, eu agradeço que vocês estejam retornando agora para os postos de trabalho, vai demorar ainda, quando tudo se normalizar, já vai ser 7, 7h30 da noite. Então é preciso conscientizar a categoria. Vocês precisam ter a gente do lado de vocês. A gente, quando eu digo, não é eu no Cidade Alerta. A gente que eu digo é o povo de São Paulo. E vocês fazendo isso de uma hora para outra, o povo fica contra vocês. E aí a situação fica ainda mais difícil de resolver. Você me entende? Mas veja, assim, nós compreendemos isso. Mas veja, faz 4 meses que foi pactuado isso. As empresas sequer assinaram a convenção coletiva nesse sentido. Veja, todo serviço essencial, isso aí não é só uma questão do Brasil, no mundo inteiro, eu estudo transporte no mundo inteiro. Então, assim, todo serviço essencial, quando há qualquer paralisação, seja de 1% do sistema, traz dano, traz algum prejuízo, não há dúvida disso. A dificuldade maior qual é? Quando você está fazendo uma reivindicação de emprego, quando você está, como são tantas outras, você ainda consegue, de alguma forma, conscientizar. Agora, quando se trata de salário, nós sabemos que no Brasil o trabalho escravo acabou há muitos anos. Então, assim, sequer foi pago. Tem várias empresas no sistema que sequer fizeram o pagamento do salário hoje. Quando você vai falar para o trabalhador, por exemplo, convencê-los a voltarem agora para casa, já foi muito difícil, entendeu? Nós tivemos bastante dificuldade. De qualquer forma, o sindicato, assim, lamenta, aí a entidade lamenta como um todo, o posicionamento do prefeito de São Paulo, porque, assim, se
já faz 2 meses que se tenta falar com ele. O que ele fez? Hoje, durante o dia inteiro, tinha uma concentração pequena de pessoas que começou a aumentar e ele se recusa a atender atender o sindicato, porque nós sabemos que são 9 milhões de pessoas que utilizam o transporte coletivo. Então, o gestor da cidade de São Paulo, da maior cidade que nós temos, ele não atende. Pediu para o secretário de transporte nos atender agora, apenas o secretário de transporte, que foi gentil, foi educado, que é uma pessoa distinta, contudo, nada. E nenhum item do que foi colocado ele tem sugestão. Apenas diz que a frota de ônibus tem que ser reduzida porque a prefeitura não tem recursos para manter. Ora, existe um número de subsídio no sistema de transporte, que não parte de nós, é para atender justamente a população, o idoso, o estudante, que é garantido por lei. Agora, penso eu que cabe à gestão, ou seja, de uma certa forma, aprovar os recursos necessários para manter o sistema. Agora, manter o quê? É retirar a posse de trabalho, é retirar 19 mil cobradores sem ter um plano de governo, sem ter uma estratégia, penso eu que não é o caminho mais adequado. Até porque, segundo os dados públicos, são dados que estão no site da SP-Trans, mostra que os cobradores 19 mil custa por volta de 700 milhões ano. Mas a gestora do transporte, que é a SP-Trans, que é uma empresa pública, ela custa 500 milhões ano. Então, assim, são dados que nós queríamos debater de alguma forma para tentar preservar os postos de trabalho. Agora, nós não conseguimos preservar os postos de trabalho, a prefeitura abruptamente já quer reduzir a frota, porque ela demite diretamente. Em contrapartida, hoje, para ajudar, as empresas não pagaram a participação dos resultados que estava combinada, tiveram 4 meses para pagar, porque hoje era o último dia, era para ter pago antes, entende? Então, mas de qualquer forma, nós vamos ter uma reunião daqui a pouco com a direção do sindicato, vamos tentar também fazer com que os companheiros, de alguma forma, tentem sensibilizar os trabalhadores. Só que o quadro não posso faltar com a verdade a quem está a nos ouvir, é uma situação bem delicada. Mas quem é que começou isso hoje? Começou aos poucos essa paralisação, fechando os portões dos terminais, fechando os acessos dos terminais. Quem é que começou isso? Eu tenho certeza que o sindicato não é a favor de uma coisa dessa. Isso daí não pode acontecer. Veja, foi chamada uma assembleia, nós tivemos uma assembleia no dia de ontem. Sim. E foi determinado, como nós estamos há 2 meses tentando Só uma falar coisa, com o prefeito só um de São minuto, Paulo. Juscelino. Tem muita gente chegando aqui. Já quero aproveitar a audiência alta agora, para avisar que amanhã greve total de motoristas em São Paulo, greve total de ônibus em São Paulo. O sindicato vai tentar manter uma certa quantidade de ônibus. Pelo que eu estou sentindo, como os ânimos estão exaltados, eu acho que não vai ter ônibus nenhum, porque hoje já não queriam lá, já cruzaram os braços. Fecha lá, Milton. Ó o povo agora se acumulando nas portas dos ônibus aqui de São Paulo para tentar voltar para casa. Perdão te interromper, eu estou conversando com José Juscelino, que é advogado do Sindimotoristas. Pois não, Juscelino? Então como estava a dizer, na verdade foi feita uma assembleia há 2 meses que o sindicato tenta uma reunião com o prefeito de São Paulo para discutir a redução de frota. Em 3 meses, ou seja, de junho até ontem, a prefeitura reduziu 450 veículos. 450 veículos na frota de ônibus de São Paulo, ou seja, são 400 veículos a menos. E a prefeitura ainda coloca que é suficiente. Nós sabemos que o 100% de hoje não é suficiente. Esses 450 veículos equivale a 4,33 por carro, dá mais ou menos 3 mil trabalhadores. E já nos informou que até dezembro vai reduzir mais 1.000 veículos, ou seja, por volta de 8, 9 mil trabalhadores. O sindicato notificou a prefeitura e vem insistindo em uma reunião. O prefeito chegou a agendar em 2 momentos. Inclusive, a semana passada tinha uma reunião agendada. Ele desmarcou e aí não tem nenhuma outra sinalização. Ontem teve uma assembleia da categoria e a assembleia deliberou o quê? Já havia deliberado que não tivesse o pagamento do PLR até hoje, como é salário, já teria greve amanhã mesmo. Só que hoje faria um protesto, ou seja, não no horário de pico, se respeitou o horário de pico, que é onde ia ter o maior número de pessoas, e se fez no horário entre picos. A expectativa era que durasse 1 a 2 horas e o prefeito se sensibilizasse, porque ele é o gestor da cidade, se sensibilizasse e ao menos atendesse o sindicato. Agora. Por que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, não atende vocês? Eu encontro ele quase sempre meio-dia na academia que eu treino. Se ele tem tempo para ir na academia meio-dia, tem que atender o sindicato, ué.
mas não atende. Ô, prefeito, vamos atender o sindicato, prefeito. Às vezes, prefeito, um carinho, uma boa conversa, mostrar, prefeito, a preocupação, mostrar que... Isso que o brasileiro tem que entender. As autoridades, tem gente que quando senta na cadeira de ouro, muda. Não sei se é o caso do Bruno Covas, mas é isso que as autoridades têm que entender. Tem que ser a mesma pessoa antes de ter acesso àquele gabinete. Tem que ser a mesma pessoa antes de ter a caneta que tanto sonhava, antes de ter a cadeira que tanto sonhava. Muito embora o Bruno Covas, ele era vice do Dória e assumiu depois que o Dória foi para ser governador. Mas aí, prefeito, o que falta não só para o senhor, mas o que falta também para as outras autoridades aqui nesse país é dar um carinho, é dar uma atenção para essas pessoas, é mostrar que vocês estão se empenhando para resolver o problema. Agora, a partir do momento, se isso é verdade, que o José Juscelino está me contando, que o prefeito se negou e ficou enrolando, vou marcar reunião, vou marcar reunião, vou marcar audiência, e não marca audiência, aí fica todo mundo chateado, fica todo mundo irritado e vira essa confusão aqui de São Paulo. Agora eu quero saber quem é que vai pagar o prejuízo do meu povo que está tentando voltar para casa. Quem é que vai pagar o prejuízo e também as vidas que estão aí no meio dessa confusão que está... Vocês não têm noção, ô José Juscelino, o que é que virou a região da Paulista? Tá tudo entupido, os túneis fechados por ônibus, a polícia batendo cabeça sem saber o que fazer. É uma região que concentra muito hospital. O que me preocupa não é eu que cheguei atrasado aqui na Record, não, o que me preocupa não é só a pessoa que vai chegar um pouco mais tarde em casa. O que me preocupa é quem precisa de um hospital, quem precisa fazer hemodiálise, quem está com sintoma de problema cardíaco, mulher que está para dar luz, quem tem crise de pânico, crise de ansiedade. É por essa gente que a gente tem que olhar. Bom, em resumo, ô José Juscelino, os motoristas estão voltando para o trabalho agora ou vão para casa e não trabalham mais hoje? Não, estão voltando agora. Levam um tempo, mas já a direção do sindicato está ligando em todos os terminais, avisando, e aqui em frente à prefeitura já esvaziou. Aqui, nós ficamos o dia inteiro aqui na frente da prefeitura esperando que o prefeito nos atendesse ou no mínimo colocasse uma equipe para atender. Muito pelo contrário, não nos atendeu. Apenas o secretário de transporte, que já havia nos atendido umas 10 vezes, só que quando se leva a pauta, ele diz que não tem nenhuma autonomia, não tem nenhuma condição de atender. Então, hoje se tirou esse processo justamente para que o prefeito atendesse. Mas, prefeito, lamentavelmente, ele não quer nos atender, ele não quer atender o sindicato. O prefeito de São Paulo, eu sempre encontro ele na minha academia, o prefeito aqui de São Paulo, meio-dia e meia mais ou menos. Nunca conversei com ele. Aliás, nunca nem me cumprimentou, mas também não faço nenhuma questão. Mas assim, o que eu acho é o seguinte, que já demorou para o Brasil tratar com mais carinho e respeito a categoria de vocês. Isso é uma verdade. Porque o que o motorista de ônibus, e o cobrador de ônibus sofrem de risco todos os dias nesse país, nas ruas não só aqui de São Paulo, mas dos outros estados, é uma barbaridade. Então ali, você não sabe o que o motorista de ônibus é assaltado nesse país, o que se coloca a vida deles em risco. E aí, além de você não ganhar a altura de um trabalho arriscado que você já vive, que também é a chance de acidente, você é mal remunerado, tá aí agora à mercê de ter um monte de corte de vaga, aí não dá também. Eu acho que o prefeito, no mínimo, mesmo se for para falar, olha, infelizmente não tem o que fazer. Mesmo se for para falar isso, na cara dura, não tem o que fazer, que pelo menos se atenda a essa gente, que pelo menos trate com carinho, trate com respeito, é gente como a gente, essas pessoas que hoje o senhor está se recusando a conversar, se isso for verdade, o que o José Juscelino, advogado do Sindicato de Motoristas, está me contando, é a gente que amanhã o senhor vai pedir voto e que ontem o Dória pediu voto também. Então o senhor, por favor, prefeito de São Paulo, atende essa gente, não deixe essa gente sem resposta. É isso que eu peço. Porque quando o senhor toma uma decisão como essa, de fechar as portas da negociação, de fechar a porta, como o José Juscelino está me dizendo, na cara do sindicato, dos motoristas, dessa categoria que merece respeito e que faz São Paulo andar, quem está pagando um preço e um preço alto, um preço caro, somos nós. A população que não tem nada a ver, o trabalhador que não tem caneta para resolver problema que é de competência da Prefeitura de São Paulo.